vamos lá. Nós paramos em João capítulo 1, né, e versículo 13, né? Nós paramos em versículo 12, versículo 13, por ali. Eu digo por ali porque hoje a gente, na verdade, o 11, o 12 e o 13, eles estão ligados. Então a gente vamos começar falando ali sobre o versículo 13, mas a gente vai linkar também com 12, porque os três ali, eles falam da mesma coisa. Amém? Então, versículo 11 diz assim, ó. 1 João, capítulo 1 de João, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue nem na vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós falamos na semana passada, né, que quando ele falou assim, ele veio, no versículo 12, ele veio, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Esses receberam, esses não o receberam, do versículo 11, né, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse não o receberam, né, lá na etimologia, lá na raiz da palavra, é assim, esses seus não o reconheceram, não o aceitaram, não reconheceram como ele fosse o Deus, né, o Messias, o ungido. Então, ele veio para os seus. Então, quando ele fala assim, ó, ele veio para os seus, significa assim, ele veio para Israel, ele veio para o povo de Israel, ele veio, para o judeu, mas os seus não o reconheceram, né? Os judeus não o reconheceram, eles não entenderam, eles não aceitaram. E aí depois, o versículo 12, o apóstolo João diz assim, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Então ele veio, né, para um povo específico, mas esse povo específico não recebeu, esse povo específico não aceitou, e depois a gente vai ver assim várias coisas a respeito por que eles não tiveram dificuldade de aceitar Jesus como Messias. E aí e ele disse, mas a todos quantos receberam. Esse todos, né, nós falamos na semana passada que quando João ele fala esse todos, aí para o judeu isso é terrível, né, porque o judeu ele era muito barrista, né, a gente até falou de um termo, né, que o judeu deixa eu tentar procurar aqui, o judeu prevaleceram, não compreenderam. O judeu ele é muito, ele é muito religioso. Existe o particularismo judaico, né? Foi o termo que a gente usou. Então esse todos, ele contrasta com particularismo judaico. Então, assim, o judeu tem tremenda dificuldade, de aceitar, né? De entender ele como um Deus, como um ungido, como um Messias. Amém? Versículo 11 e 12, aí o versículo 13, né, que é o nosso, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui ele abre, no versículo 3, o apóstolo João, ele abre já um link já para o capítulo 3, Nesse versículo 13, João aqui ele já abre assim um precedente já para entrar lá no capítulo 3, que a gente vai ver lá na frente, que ele fala sobre o novo nascimento, né? Quando Nicodemos foi procurar Jesus, e aí entra a questão do novo nascimento. Então aqui o João ele já linka, ele já deixa uma brechinha, uma ponta solta, né, uma ponta solta para linkar lá no capítulo 3 depois. Então, a ênfase desse versículo 13, a ênfase desse versículo está no novo nascimento.
Ou seja, ele não nasceu da carne, não nasceu do sangue, ele não é judeu. Ele está dizendo assim, ó, ele não é judeu. Sabe, eles não são judeus, eu e tu, eu e você, nós não somos judeus. Mas, através do novo nascimento, sabe, através do novo nascimento, nós entramos nessa aliança do Senhor. Entende? Porque nós judeus a gente não é, mas através do sangue de Jesus e do novo nascimento, nós entramos na aliança. Amém? Então, através do novo nascimento dos cristãos. Aí ele linkou lá com o versículo, com o capítulo 3. Aqui é interessante. Olha só, aqui pode-se fazer uma analogia com o nascimento de Jesus. Aqui pode-se fazer uma analogia com o nascimento de Jesus. Visto que, por um lado, o Espírito Santo formou a natureza humana de Jesus no ventre da Virgem Maria. E, por outro lado, o Espírito, ele implanta uma nova vida de Deus naqueles que estão mortos em vossos delitos e pecados. Então, a ação do Espírito é de gerar vida, entende? O Espírito Santo, ele gerou vida, né? Fazendo analogia com Jesus. O Espírito Santo, ele formou uma natureza humana no ventre da Maria, entende? E o Espírito Santo forma uma nova vida em nós através da ação do Espírito Santo. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele faz, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia de vida, né? A vida sendo gerada no ventre de Maria através do Espírito Santo e a vida sendo gerada em nós através de uma ação do Espírito Santo. Cara, isso é fantástico, né? O Espírito implanta uma nova vida de Deus naqueles que estão mortos em delitos e pecados. Quando ele fala aqueles que estão mortos em delitos e pecados, ele já linka lá com Éfeso, que o apóstolo Paulo falou em Éfesos capítulo 2, versículo 1. Que diz assim, ó, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Sabe, então João, quando ele larga essa aqui, né? Não, João não, mas quando tem essa observação, né, ele já linka lá com Efésios capítulo 2, versículo 1. Essa vida do Espírito gerada em nós, entende? Através da ação. Então a mesma ação que gerou vida na Maria, lá no ventre da Maria, é a ação espiritual que gera vida em nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Amém? Em João 3, nós veremos o tema regeneração do novo nascimento. Tá? E aí, lá na frente, a gente vai ver o novo nascimento. O que é regeneração? Nós temos sendo regenerado através do novo nascimento. Mas é um assunto lá para frente. Aqui, ele só deixou uma ponta solta que lá na frente ele fecha. Bom, nós nascemos não da vontade humana, mas de Deus. Já falei. Então, nós estamos aqui assistindo, não é vontade nossa. Nós estamos numa igreja, uma congregação. Nós aceitamos Jesus. Nós ceamos, né, com a Santa Igreja de Cristo, não é vontade nossa. Isso não é um mérito nosso, não é porque a gente é mais santo que o outro lá. Não. É um mero chamamento espiritual. É um mero toque do Espírito. É um mero mover do Senhor nas nossas vidas. Entende? Isso não é mérito nosso. É mérito, é chamamento de Deus. É um toque do poderoso nas nossas vidas. Graças a Deus por isso, né, irmão? Senão estava ralado. Então, é da vontade e do poder de Deus. Deus te dá vontade e através do seu poder, ele nos faz filhos. Então nós somos filhos pela vontade do Senhor. Nós somos filhos pela vontade de Deus. Nós somos filhos por mera vontade do Pai. Não há nada que o homem possa fazer por vontade própria que faça ser filho de Deus. Tudo é dele, tudo é vontade dele, tudo é plano dele. Nós estamos aqui porque nós estamos debaixo da vontade dele, debaixo do plano dele, debaixo do governo dele, entende? Então quando a gente ministra a palavra para alguém, nós vamos, né, quando a gente viu lá na hora passada, no ambiente de treva, e a gente leva a luz, essa luz nós não estamos levando nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus, debaixo do governo e da vontade dele. Isso é tremendo. Por isso que quando tu vai por aí, né, nada acontece. Se tu vai debaixo da vontade do governo dele, sabe, o céu se move, o céu se movimenta, porque é plano dele, está debaixo do propósito dele, está debaixo da vontade dele. E nada pode um homem se vangloriar. Quando eu estou falando, não é nada nosso, nada podemos se vangloriar. Não importa quão boa, rica,
tal pessoa possa ser. Nascer da água e do Espírito, é João 3, a gente vai ver lá na frente. Então isso não é nosso, é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fantástico esse versículo 13, né? Vocês viram? Versículo 13 sabe, olha só o que a gente pode mergulhar nesse versículo, né? Que nós nascemos da vontade do Pai. Agora vamos ao versículo 14. Esse aqui também, vamos mergulhar nele. Diz assim o versículo 14. O verbo se fez carne. A Gracinha entrou agora, a Gracinha, nós estamos no capítulo 1 de João, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O interessante da exposição, né, desse nosso estudo, o expositivo, é porque se a gente lê a palavra, a grande verdade é essa, né? A gente está lendo, eu vou ler João, aí você lê, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, a glória como... Aí já vai para o 15, aí vem o 15 e o 16, e assim tu vai lendo a Bíblia. O legal do expositivo é que a gente para nele, e agora olha o que esse versículo diz. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do gênito do Pai. Amém? Muito bem. Olha só. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que era verbo, a gente já falou no começo, ele concretizou, ele fez carne, ele se fez concreto, palpável e habitou entre nós. Platão, na época, Platão e os filósofos da época, eles falavam, eles ressaltavam muito que o ideal era aquilo que era invisível e eterno. Então, Platão e os filósofos da época, lá na Grécia, eles falavam, sabe, existe uma corrente de pensamentos assim, ó, o ideal, né, de um Deus era aquilo que era invisível e eterno. Esse é o ideal de um Deus, invisível e eterno, né? Então, a corrente do conhecimento falava isso. A grande maioria dos judeus da época enfatizava intensamente a ideia de que o ser humano jamais poderia se tornar um Deus. Então existe a corrente do estudo lá do judaísmo que para o judeu o ser humano jamais poderia se tornar Deus. E o fato de um Deus se tornar um homem, o ser humano era completamente inadmissível. Entende isso? Então, para eles, a cabeça deles, o que eles estudavam, o que eles aprenderam, o que eles foram discipulados por seus mestres, quando João disse, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo se fez carne, para os judeus, não pode. Contrapõe tudo que a gente aprendeu, contrapõe tudo que a gente até agora ouviu, contrapõe tudo que nós somos discipulados. Como é que pode um Deus ser feito gente? Entende? Como é que pode um Deus habitar entre nós, pecadores? Como é que pode? Um Deus, entende? E um Deus, pior de tudo ainda, é um Deus habitar, né, e chamar e amar um povo pecador, tipo samaritano, tipo perdido, tipo leproso, tipo, sabe? Isso para eles era, então, sabe, era inadmissível, não existia ancoragem, aderência, né, nesse pensamento. Então, e Jesus, ele veio, sabe, nesse contexto. Os judeus esperavam que Deus revelasse a sua glória através de um espetáculo cósmico. Sabe quando Deus manifestava lá para Moisés no monte, que tinha lá trovão, tinha fogos e tal? Então, a manifestação que ele esperava de Deus era essa, né? Era essa. Sabe, na cabeça dele, um Deus iria vir assim. Mas Jesus, quando ele, na sua primeira vinda, né, que essa foi a primeira vinda dele, ele revelou o mesmo aspecto da natureza divina, sabe, enfatizado. Ele veio, sabe, trazer o amor para aquele povo, quando ele veio para Moisés, que libertou o povo dele do Egito, e aqui ele veio com amor, para libertar o povo dele da escravidão, do pecado, da morte e levar para a vida eterna. Entende? Então, a essência de Moisés, lá quando Deus manifestou lá, que tirou o povo do Egito, é igual, no Êxodo, ele está se manifestando aqui.
nos tirando do lugar de morte, nos tirando do lugar de escravidão, nos tirando no lugar, sabe, de perdição, nos tirando do lugar de sem esperança, nos tirando do lugar do pecado, nos tirando, sabe, desse lugar de medo, de desespero, de sem pai, de orfandade. Entende? Para nos levar para um lugar, né, de segurança nele, para levar no lugar do seu reino, do seu cuidado. Entende isso? Então, é um êxodo. Na verdade, querendo ou não, a gente depois vai ter um mapa aqui, um quadro que eu vou ler para vocês. É um êxodo que começou a ser feito, ou seja, nós sendo repatriado, né? Repatriado de um lugar de escravidão, de pecado, de erro, sabe, de julgamento, repatriado para esse lugar de luz, de esperança, de amor e de fé. Entende? Então, esse amor de Deus, né? Então ele aqui Jesus, ele revelou de novo esse amor do Senhor para o seu povo. A palavra de Deus se encarnou, né? A palavra de Deus foi encarnada. A palavra de Deus foi encarnada, ela se encarnou. Então, como no passado aconteceu para Moisés, o pessoal está caindo aí. Dá só um sim ou não aí, quem está me assistindo. Está caindo ou não está? Está travando? Acho que caiu, né? Caiu, ninguém me respondeu. Hã? Agora tá bom, Regis? Regis, o pessoal tá assistindo? Piva, Gracinha, Sidney. Ó, travando em alguns momentos. Agora não, tá. Posso continuar então? O Anderson, acho que tá lá. O Anderson também tá lá. Continuo? Vamos lá então? Então voltamos aqui. Às vezes. Ó, a Cris tá bom. Tinha travado. Pois é. Bom, agora tá beleza. Então vamos continuar. Então a palavra de Deus se encarnou. Ótimo, Juninho. Então vamos lá. Como no passado aconteceu com Moisés, aqui ó, como no passado aconteceu com Moisés, né? Deus se manifestou para Moisés. Aqui agora os discípulos viram a glória de Deus. Vocês entendem que esse início de João, nós estamos revivendo lá o que aconteceu lá de Moisés e Êxodo, né? Vocês podem ver que quando, olha a história sendo recontada, né? Nós sendo libertos, sabe? Nós saindo da escravidão, assim como aconteceu lá com aquele povo no deserto, entende? Então, assim como no passado aconteceu com Moisés, aqui os discípulos viram a glória de Deus revelada em Jesus. O Verbo se fez carne. Para os antigos isso era algo inacreditável, eu já falei. Alguns até acreditavam, existia uma corrente que até acreditava que ele pudesse vir em carne, mas eram muito poucos. Para muitos isso era totalmente fora do padrão de aceitação e entendimento, então o judeu não entendia isso. Aí porque assim, às vezes a gente, mataram Jesus, crucificaram Jesus, sabe, mas quando a gente começa a entender um pouco a história, o contexto, o coração endurecido deles, entende? A religiosidade, aquele negócio assim, eu aprendi assim, eu não consegui abrir o coração, né? Não consegui receber do Espírito, isso é terrível. Foi o que aconteceu com eles, né? Eles tinham uma convicção, né? Eles tinham uma doutrina tão rígida, tão austera, sabe? Que não conseguiram receber no Espírito, né, a visitação do Filho de Deus. Pois acreditavam que o espiritual e o divino eram totalmente contrários à matéria da carne. Aqui esse abismo foi superado, né? Essa encarnação e afirmação escandalizou. Então, aí já era um motivo de escândalo, né? Tu vê que Jesus nem tinha começado o seu
milagres, sinais e nada. E nem falou nada. Então, sem ele falar, ele já era considerado motivo de escândalo. Sem falar, sabe? Sem dizer, sem um reconhecimento que ele era o Filho de Deus. Só pelo fato, assim, de ele vir debaixo do verbo, debaixo dessas sentenças, sabe? O verbo se tornou carne, ele era luz, a vida estava nele. Isso já era motivo já de condenação. De o povo já, sabe, achar tudo muito estranho. Existia judeu com uma forte convicção de que Deus era Deus. Olha só, continuando. Nenhuma hipótese poderia tornar um homem, já falei. Isso justifica a plenitude de Jesus. Ele é Deus e ele é homem. Tá? Então, quando João falou isso, né? O verbo se fez carne. O que é que João está dizendo? Jesus é Deus. Jesus é homem. Sabe? Então, é uma afirmação, sabe? É um chancelar. Ele chancelou a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Sabe? Ele chancelou, olha, Jesus é homem e Jesus é Deus. É um homem que não perdeu os atributos de Deus. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 11, afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só. E Jesus habitava corporalmente nele toda a plenitude da divindade. Então era um homem, né? Que era Deus. Muito bem, quando fala habitou entre nós, né? Olha só, o habitou entre nós. Quando João disse habitou entre nós, na nossa tradução está habitou entre nós. Só que para o judeu, quando o judeu, lá na raiz da palavra, aqui a gente está vendo tradução, e para traduzir eles botaram habitou entre nós. Só que na raiz da palavra, esse habitou entre nós, sabe? Lá para eles, quando o judeu lia isso, quando João foi escrever, esse habitou entre nós, ele é igual a tabernaculou. Olha só, ele tabernaculou entre nós, ele acampou, ele morou temporariamente, pôs a sua tenda de acampamento. O que é que isso remete? Tabernaculou ao tabernáculo de Moisés. Então, quando João escreveu isso, a gente tem a tradução habitou. Só que na raiz da palavra é tabernaculou. Ou seja, assim como Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo lá no meio do deserto, que ele queria habitar no meio do seu povo, isso o judeu sabia, porque o judeu sabe toda a Torá, né, os fariseus. E aqui ele fez igual, ele veio com... Só que agora o tabernáculo estava no homem. Ou seja, Jesus era o tabernáculo, a presença de Deus. Aquela presença manifesta lá no tabernáculo físico, né? Através de todas as funções sacerdotais do tabernáculo, os sacrifícios do tabernáculo, tudo aquilo lá, sabe, que era montado no meio do povo, que Deus disse que eu quero habitar no meio do meu povo. Aqui o Jesus veio sob a mesma prerrogativa. Ele tabernaculou para o judeu, ele está dizendo assim, ó, Jesus ele veio, tabernaculou, ou seja, ele veio no meio do povo. Entende isso? Então, quando ele falou habitou, remete ao tabernaculou, lá no judeu, lá na etimologia da palavra. Sabe? Tabernaculou, acampou, morou temporariamente, pôs a sua tenda de acampamento. Então, é a glória de Deus. O Moisés, sabe? O Moisés, o Deus... Moisés era o líder deles, né? Abraão para o pai, Moisés de líder. Agora, aquele tabernáculo que Moisés construiu para a habitação de Deus, agora estava ali em carne e osso, pessoalmente. Isso aí, Cris. Aí depois, lá na frente, o Espírito Santo vem em nós, e hoje quem é o tabernáculo do Senhor? Somos nós. Olha só, sabe? Primeiro, ele habitou no meio do povo, o tabernáculo físico. Depois, Jesus foi o tabernáculo. Jesus subiu e mandou o Espírito Santo. Então, hoje, nós representamos esse tabernáculo. Continuamos. Viu como a gente consegue extrair, né? Puxar coisas assim, sabe? De um versículo. Nos remete ao tabernáculo de Israel, que serviu como lugar da presença de Deus na terra nos dias de Moisés, falei. Refere também à humanidade de Jesus, Deus Filho que fez homem, nasceu da pura Virgem Maria, e as duas naturezas, divina e humana, inseparavelmente em uma única pessoa, falamos.
E o verbo habitou entre nós. Aí é o seguinte, falei do paralelo de Êxodo para João. Então vocês olham só. Se nós pegar Êxodo 33 e 34 e João de 1 de 14 a 18, fazendo o paralelo lá daquele do Êxodo, o povo saindo do Egito, né, para a terra prometida, e agora João apresentando Deus, tabernaculando entre nós. Preste atenção. Em Êxodo 33 ou 34, a revelação da palavra de Deus, a Torá. Então lá Deus revelou a Torá, a palavra de Deus. Aqui em João, a gente tem a revelação da palavra de Deus, Jesus. Lá, Deus liberou a Torá. Aqui nós recebemos Jesus. Lá no Êxodo, Deus deu a Torá, sabe, para Moisés e para o povo. Aqui nós, as leis, né? Aqui nós recebemos Jesus, a revelação. Lá, em Êxodo, Deus habita entre o seu povo no tabernáculo. Capítulo 33, versículo 10. E Moisés suplica a Deus que continue a habitar com eles. Capítulo 33, versículo 14 a 16. Aqui, a palavra tabernaculou. João 1,14, no meio do povo. Então lá, sabe, Deus habita no povo, no tabernáculo, eu acabei de falar, né? E Moisés suplica a Deus que continue a habitar com eles. Aqui em João, Deus habitou através de Jesus. Olha só, sabe, o espelho, né? O que aconteceu lá e o que aconteceu em João. Moisés contempla a glória de Deus, lá no Êxodo. Aqui, os discípulos veem a glória de Deus, né? Porque, habitou entre nós cheio de graça e vimos a sua glória. Ele viu a glória. O que Moisés viu lá no Êxodo, aqui os discípulos viram a sua glória. Uau! E lá em Êxodo, a glória era plena de graça e verdade. Aqui em João, a glória era plena de graça e verdade. Se vocês olhar Êxodo 34, versículo 6, João 1,14, a glória é plena de graça e verdade. O que está lá, reproduz o que está aqui. A lei é dada por meio de Moisés. E João, a lei foi dada por meio de Moisés também. Versículo 1, capítulo 17. Ninguém podia ver a plenitude de Deus lá em Êxodo. Ninguém podia ver a plenitude de Deus. Êxodo 33, versículo 20. Diz assim, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então lá, ninguém podia ver a plenitude de Deus. Aqui em João, ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus, mas ela é plenamente revelada em Jesus. João capítulo 1, versículo 18. Entendeu? Lá ninguém podia ver. Aqui João está dizendo assim, ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus. Você está se remetendo lá a Êxodo. E essa plenitude é revelada, plenamente revelada em Jesus. Plenamente revelada em Jesus. Capítulo 1, versículo 18, final. Parte B. Amém? Ninguém jamais viu a Deus unigênito que está no seio do Pai e é quem o revelou. Então aqui a gente teve a revelação de Jesus. Amém? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como de gênero do Pai. Continuamos. Um só Cristo, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, um só Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Graça e verdade no Antigo Testamento corresponde a termos que descrevem a aliança misericordiosa de Deus. Quando a gente vê a graça, né, cheio de graça e de verdade, muitas vezes graça é traduzida como amor, benignidade e misericórdia. Então, graça é traduzida como amor, benignidade e misericórdia. A essência divina não é transformada em natureza humana, e sim, em ambas naturezas são intransformadas, são pessoalmente unidas. Então, a essência divina não é transformada em natureza humana. E sim, ambas as naturezas são intransformadas, são pessoalmente unidas. Ou seja, Deus homem e Deus Deus, Jesus homem e Jesus Deus, ele não, essa natureza deles não é
transformada, sabe? Ela é intransformada e as duas são uma só. São pessoalmente unidas. Ele habitou, tabernaculou, andou no meio do seu povo, já falei. A glória de Deus se manifesta em Cristo. Então, Cristo na terra, Cristo, Jesus, manifestava a glória de Deus. Glória, quando a gente vê lá no versículo 14, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória significa esplendor, significa maravilha, e vimos a sua maravilha, e vimos o seu esplendor. Sentido secundário, a glória significa honra, dignidade e importância. Mas o esplendor de Deus é aumentado e reconhecido quando as suas criaturas lhe dão honra e louvor. Então, quando a gente dá honra e louvor a Deus, o esplendor dele é aumentado. O grande pecado é trazer para nós qualquer tipo de glória. Toda a glória é do Senhor. Tudo é do Senhor. Devemos fazer tudo para a glória de Deus, né? Tem aquela palavra de Paulo, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, mas faça tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, sabe? Então o grande pecado é trazer para nós qualquer tipo de glória. Nós devemos ser aquele adorador sem face, entende? Aqueles que devemos levar, curar, levar esperança, levar fé e não aparecer. Adoradores sem face. Tudo, sabe? A glória é dele. Nos mostra o relacionamento incomparável e dedicado do Filho com o Pai. Amém? Agora vocês olham só. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, né? Esse unigênito a gente sempre estudou, porque é o Filho único, Filho único, Filho único. Só que é muito mais que Filho único. Esse unigênito, ele vem da raiz monógenes. A raiz monógenes, que é único gerado. Então ele não é somente unigênito, ele é o único do tipo. Ele é o único gerado, não existe nenhum outro como ele, entende? Esse unigênito é muito mais profundo que simplesmente o primeiro filho. Ele é o único gerado, esse unigênito aponta para algo especial, é para algo exclusivo. Não existe nenhum outro como Jesus, entende? Esse unigênito, quando João escreveu esse unigênito na raiz monógenes, eles estavam entendendo assim, olha, como ele, não existe nenhum outro. Não existe nenhum outro que se levantou como ele. Não existe nenhum outro que foi gerado. Ele é o único. Entende? E aqui ele também aponta para a trindade, né? Do Filho com o Pai, do Pai com o Filho. Expressa a divindade de Cristo e a natureza do Pai. Ó, glória como a do unigênito do Pai. Então, um Filho único, né? O monógenes do Pai. Então ele aponta aqui a relação Filho-Pai, a relação Trindade, a relação divindade, né? Que Deus é Deus, que Jesus é Deus, sabe? E ele é Filho único, singular, não existe outro. A ideia lá, quando ele escreveu isso, o unigênito é isso. Olha, gente, não existe outro, não vai existir outro, ele é o único gerado, não existe outro igual, não vai existir. Olha o que é, sabe? Quando a gente fala em Jesus, olha o que é Jesus, né? Olha o que é Jesus, né? Olha a importância, olha a profundidade, olha, entende? A essência, né, desse Jesus que a gente prega, que a gente canta, que a gente fala. Entende? Quem viu a Cristo, viu ao Pai, no qual Cristo sempre permaneceu. Então, quem viu Cristo e viu ao Pai, na qual Cristo sempre permaneceu. Aquele que vê o Pai, né? Aquele que vê Cristo, vê o Filho, vê o Pai. Então, a gente está falando aqui, né, do versículo 14. Vocês viram como é profundo? Como se extrai coisas, né? Se extrai informação de um versículo. Amém? Então, tem mais. Voltamos à glória. E vimos a sua glória.
olha só, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito Pai. Essa glória que João escreveu, lá na raiz, ela é igual ao cabode, sabe? Lá, cabode significa glória de Deus, né? O cabode é o peso da glória, ele representa a gravidade. Então, quando ele fala assim, ó, e vimos a sua glória, ou seja, vimos o peso da sua presença, sabe? Representa a gravidade, representa assim o peso da glória dele. Então, esse cabode, essa glória, né? O original é cabode, e esse cabode é o peso da glória. E vimos a sua glória, ou seja, e vimos o peso da sua glória. E quando ele escreveu isso, né? Esse cabode, esse termo ele foi introduzido lá por Moisés em Êxodo 16:7, a fim de contrastar entre a majestade de Deus e Faraó. Então, porque lá o povo o Egito tinha muitos deuses e dizia que os deuses tinham sua glória. Quando Moisés falou isso, não, mas vocês não sabem o cabode, o peso da glória do Deus que eu sirvo. Entende? Então esse termo, a primeira vez que apareceu o cabode, foi lá em Moisés, em Êxodo 16:7, que está escrito assim, ó: e pela manhã vereis o cabode, a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Entendeu? Então foi lá que Moisés, primeira vez que esse termo foi usado, foi por Moisés, designando, falando do cabode, da glória de Deus, o peso da glória de Deus. Amém? Então por isso que aqui, ó, e vimos a sua glória, ou seja, vimos o peso da sua presença, o esplendor da presença de Deus, que pertence agora assim, ó, esse esplendor da presença de Deus, a glória de Deus, o peso da glória de Deus. Nós vimos, o João está dizendo, e esse peso, esse esplendor da glória, o cabode de Deus, pertence agora a todos aqueles que creem na promessa. Então nós, eu e você, sabe, nós carregamos, nós vivemos debaixo desse cabode de Deus, desse poder, dessa presença, entende? Desse peso da glória do Senhor. Hoje está em nós, né? Todos aqueles que creem na promessa. Olha o que é isso. Glória vem do grego doxa, ou seja, esplendor, poder majestoso, fama. A presença radiante de Deus aguardando no céu os que creem. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17, assim, ó: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Entende? Então, olha, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então, ou seja, essa pequena e passageira vai nos trazer um cabode, né, eterno, muito maior do que nosso sofrimento. Segundo Coríntios 4,17. Essa presença. Então, essas dificuldades que a gente passa, né, que muitos estão passando, nações estão passando, governos estão passando, famílias estão passando, sabe? Tudo que a gente está passando, né, hoje, sabe? Esse sofrimento, toda essa aflição, isso vai nos trazer um peso de glória. Isso vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Isso vai nos trazer, sabe, vai nos amadurecer, vai nos trazer um cabode. Aqui fala o seguinte: cabode eterno, glória eterna. Tudo isso nos preparando, sabe, para nós entrarmos lá no gozo do Senhor, né? Para a glória eterna, para participarmos da glória eterna. Amém? Tudo isso contribui, sabe? Tudo isso que nós estamos passando, essa pequena e passageira aflição que nós estamos passando, queridos. Pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória, um cabode enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Então, segura firme, não desanime, não baixa a guarda, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a cruz de vista.
Não perca, sabe, os teus sonhos, os teus projetos, porque tudo isso vai te trazer um peso de glória. Amém? Vamos continuar. Peso de glória. No Antigo Testamento, glória de Deus se refere à sua presença visível entre o seu povo. Então, no Antigo Testamento, a glória de Deus se refere à sua presença visível entre o seu povo. A glória se manifesta em Jesus Cristo em todo o seu ministério, mas em especial na submissão à cruz. A glória se manifesta em Jesus em todo o seu ministério, mas em especial a submissão à cruz. Então, esse poder, o esplendor de Deus, sabe, o esplendor majestoso do Senhor, né? Ele, durante todo o ministério de Jesus é manifesto, mas esse esplendor, o ápice, né? O ápice desse esplendor foi a submissão à morte e morte de cruz. Amém? Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, e o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Olha o João, vem depois de mim. Que foi João Batista, né? É o João Batista, tá? Esse é o João Batista, né? João Batista testemunha a respeito de Jesus e exclama: Esse é o que de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia. Ou seja, aquele que vem depois de mim tem contudo a primazia. Ou seja, aquele que vem, aquele que vai continuar, aquele que vem depois de mim tem contudo a primazia. Ele é o tem contudo a primazia. Porque ele já existia antes de mim. Entende? Olha João, aqui João Batista, eu já falei na outra passada, né, sobre as condições para se aceitar uma divindade ou uma autoridade religiosa, era testemunhos, sinais, milagres, né? Então, e João Batista foi o testemunho de Jesus, né? Ou seja, ele era o testemunho vivo de Jesus, sabe? Então ele disse: olha, esse é aquele que eu falava. Ele vem depois de mim. Olha, eu vou até onde ele começa, né? Porque o João Batista era a voz que clama no deserto. Eu vou até onde ele começa. Portanto, né, ele tem a primazia, ele é o primeiro, porque ele já existia antes de mim. Então Jesus, aqui João Batista já estava também apontando para a divindade de Jesus, né? Ou seja, ele é o Filho de Deus, ele veio antes de mim, né? E agora ele vai depois de mim. Eu vim só para preparar o caminho, para anunciar ele. Aí nós vamos entrar nesse assunto mais daqui a pouquinho. Vem depois de mim é o reconhecimento do início do ministério público de Jesus. Vem depois de mim, né? É o reconhecimento, está reconhecendo o ministério público de Jesus. Cristo, o Verbo eterno, já existia antes da sua encarnação, ou seja, antes de João. E reconhecendo aqui a sua divindade, tá? Então João Batista, né, reconhecendo a divindade de Jesus. Amém? Agora, eu preparei um material sobre João Batista. Sabe esse negócio assim, vamos estourar João Batista, né? A gente abriu o versículo 14, agora vamos falar... Hã? Versículo 15. Não, 14, né? A gente estourou lá na frente o versículo 14, que falamos bastante. Agora vamos falar sobre João Batista. Olha só João Batista. E aí vamos aprender com ele, né? João Batista. Esse homem que apóstolo João cita, todos os evangelhos citam, é evidente, foi um homem, sabe, precursor, né, de Jesus, cara usado por Deus, chamado por Deus, e tem um papel crucial, né, no ministério de Jesus. João Batista é mais do que um profeta. Então João Batista é mais do que um profeta. João Batista era chamado o amigo do noivo. João Batista, mais que o profeta, ele é chamado o amigo do noivo. Nós sabemos que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, né? Então, partindo desse entendimento, a noiva, quando falamos em noiva, falamos em igreja de Cristo. O noivo é Jesus. Então, João Batista era amigo do noivo.
Ele foi citado aí na palavra como amigo do noivo. João Batista é o homem-chave da proclamação do Messias. Ele é o chave, ele é uma pessoa, sabe, ele é uma pessoa chave na proclamação do Messias. Em Lucas, capítulo 3, versículo 12, assim, veio a palavra de Deus a João. Então ele é a pessoa chave no ministério, na vida de Jesus. Na maioria das vezes, Deus se manifesta a homens e mulheres simples. Na palavra é registrado vários eventos da manifestação de Deus a pessoas simples, sem expressão social. João Batista era simples, estava no deserto, sabe? Era um homem que comia, né, vestia a roupa de couro, né, pele de camelo, e comia gafanhotos. Né? Um homem simples, sabe? Então, mas isso aí, pegando um gancho para mim e para você, e a gente tem ministrado isso, o pastor Luiz Dutra tem ministrado muito isso. Isso é um modus operandi de Deus. Deus pega pessoas simples. Deus pega pessoas, sabe, humildes. Deus pega pessoas com um coração, como o Salmo 24, né? Coração limpo, sabe? Um coração quebrantado. Deus pega essas pessoas. Deus ama fazer de pessoas simples, aquela pessoa, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. É esses que Deus ama fazer o milagre, entende? Então que caiba para nós, como hoje um ensinamento, não nos limitamos ao que nós, às vezes nós vemos coisas em nós, entende? Que às vezes até nos coloca para baixo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso fazer. Mas Deus pega você e transforma no cara, na mulher, depende dele, entende? Não é nós, né? Não somos nós. Isso é um favor do Senhor, é o modo como ele faz. Então João Batista, ele pegou João Batista, entende? E chamou João Batista, deu uma missão para João Batista, e João Batista foi o cara que executou a missão com maestria. Amém? Então não se limite àquilo que você vê, não se limite àquilo que as pessoas falaram de você. Não se limite àquilo que as pessoas, muito até por inveja, as pessoas não dão valor para nós até por inveja, porque são invejosos. Às vezes a pessoa nos denigre, sabe? Às vezes as pessoas nos colocam para baixo, às vezes as pessoas não valorizam por inveja, é inveja de você. Então, não vá pela voz de ninguém. Vamos continuar, olha só João Batista, vamos aprender com João Batista. Naquele deserto, manifestação, tá. A impressão que se tem é que Deus foge das manchetes, né? Isso eu peguei. Tá aqui, até anotei aqui, muitas dessas observações que eu vou começar a ler de João Batista é do livro chamado Heróis Desconhecidos, tá? O autor é Jaime Fernandes Garrido, ele é espanhol e é dele, tá? Então, a impressão que se tem é que Deus foge das manchetes, ou seja, Deus não... Por isso que Deus foge das manchetes. Naquele deserto, simplesmente aconteceu. O homem começou a pregar, a anunciar e preparar o caminho. Entende? Então, às vezes, do nada, algo vai acontecer nas nossas vidas, sabe? Mas como é que pode? Alguém vai dizer assim, mas como é que pode, né? Aquela pessoa estava toda arrebentada e olha lá como é que está hoje. Só que, sabe, hoje Deus pode estar começando uma obra na minha e na tua vida, né? Do nada, aquele homem começou a pregar no deserto. E esse do nada começou um dia, né? Um dia. E hoje pode ser esse dia para nós, né? De Deus hoje está começando, está mudando o ciclo da nossa história, está mudando a nossa história, sabe? Está mudando radicalmente a maneira como a gente via as coisas, da maneira como se comportava. Hoje Deus pode estar mudando tudo na nossa vida. Assim como aconteceu com ele. Entende? Um dia naquele deserto simplesmente aconteceu. Um homem começou a pregar. Olha, sabe, nós precisamos assim, imaginar João Batista chegando no deserto e disse, agora eu vou começar. E começou a pregar, anunciando o evangelho. Sabe, anunciando Jesus. Um dia ele começou. Deus colocou a sua mão sobre ele. Em Lucas 1,66, assim, todos os que ouviam conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então a mão de Deus já estava sobre João Batista desde pequeno. Sabe, desde pequeno. A mão estava sobre ele desde pequeno, né? A mão do Senhor
pode estar sobre nós, né? Sobre vocês, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas, sabe, está sobre nós, né? Então, cabe a nós fazer como ser obedientes, né? E cumprir a missão que o Senhor nos deu para fazer. Os pais de João eram Zacarias e Isabel. As escrituras dizem que eram justos, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em Lucas 1,16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Em Lucas 16 fala, João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, sabe, seu Deus. Ou seja, ele trouxe muitas pessoas a conhecerem Jesus. Resumindo é isso, ele trouxe muitas pessoas a conhecerem Jesus. Quando o tempo se cumpriu, João começou a pregar no deserto. Em Marcos 1, diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho, o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista foi um mensageiro de Deus. Sabe? João Batista foi um mensageiro que, com uma função, preparar o caminho do Senhor, anunciar o Senhor. Quer ver uma coisa? Vamos continuar. Era um deserto de fato. Ele foi para um deserto de verdade, um deserto real, sabe? Porque para nós também pode representar um deserto espiritual, né? Às vezes um deserto espiritual para nós, porque naquele tempo o povo estava há mais de 400 anos sem falar com Deus. Deus estava há mais de 400 anos sem falar com o povo. Então, Deus estava, sabe, existe esse tempo, é chamado na Bíblia de período interbíblico, ou seja, esse silêncio de Deus por 400 anos. Sabe, e por culpa da rebelião do povo, Deus permaneceu em silêncio. Então, depois de 400 anos, apareceu João Batista, cumprindo a profecia de Isaías, pregando no deserto. A voz que clama no deserto. Olha só, depois de 400 anos, apareceu a voz, uma voz, depois de 400 anos de silêncio de Deus, apareceu uma voz que clama no deserto. Esse fato nos dá a indicação de que Deus não tem padrão pré-definido para a manifestação. Ele manifesta aqui, manifesta aí onde você está, sabe? Deus ele não tem lugar. Ele pode manifestar no hospital, pode manifestar no, sabe onde? Ele pode manifestar nas ruas, ele manifesta. A vontade do Senhor não está limitada. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. E aqui ele manifestou no deserto, para cumprir Isaías. Ele veio para anunciar um novo reino, João Batista, o reino trazido por Jesus. Não a reforma dos religiosos, mas um novo nascimento para os mais distantes. Os religiosos estavam esperando uma reforma política, uma reforma, sabe? Mas ele veio trazer um novo nascimento para os mais distantes. João começou a pregar 6 meses antes de Jesus iniciar seu ministério. O povo seguiu, escutou e teve um grande profeta de Deus. Sua missão foi uma das mais importantes da história. Ele chegou a ver o céu aberto. Olha só, João. Ele chegou a ver o céu aberto, o Espírito de descer em forma de corpórea de pomba, o Espírito, e ouvir Deus, o Pai, se deleitando no seu Filho Jesus. Isso foi João Batista. João Batista, ele viu o céu aberto, a pomba, né, no batismo de Jesus, o Espírito Santo em forma de corpórea de pomba, ouviu a voz de Deus, do Pai, se deleitando no Filho, quando Deus disse, esse é meu Filho amado e nele tenho prazer. Olha João Batista. Um simples homem tocado pelo poder de Deus. Um simples homem tocado pelo dunamis, pelo cabode, pela glória de Deus. Entende? Amém? João era o embaixador do Filho de Deus ao proclamar sua vinda. João era o embaixador. Olha, preste atenção, a função do embaixador, uma das funções. Quando o rei visitava outra nação, seu embaixador chegava antes, meses, para preparar o local onde o governante iria passar, para falar às pessoas sobre aquele que estava por vir e para lhes explicar a sua missão e o desejo do seu coração. Esse foi João. 6 meses antes, Jesus estava vindo, o embaixador se levantou e disse, olha, vai vir agora Jesus, o Messias. João anunciou a todos que o ungido estava chegando. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Quando ele falou isso, eis o Cordeiro de Deus, o povo entendeu que é o Cordeiro que Deus havia preparado para a Páscoa. Estava anunciando a chegada do Cordeiro único e absoluto, que tiraria todo o pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele falou isso, eis o Cordeiro de Deus, o povo entendeu, esse é o Cordeiro preparado por Deus para tirar os pecados da humanidade. O nosso Salvador. Em João 26, assim, no meio de vós está quem vós não conheceis. No meio de vós, né, ele falou, né, no meio de vós está quem vós não conheceis. Aí tem uma observação, né, quando João disse isso, no meio de vós está quem vós não conheceis. Em João 26. Hoje, né, observação para mim e para ti que está ouvindo. Hoje, Jesus ainda está no nosso meio. Né? Hoje o Espírito se manifesta ainda no nosso meio. Hoje, sabe, a presença está no nosso meio. E muitos, né? Muitos não conhecem, né? Muitos não recebem, muitos não percebem, muitos precisam, né? Precisam dessa voz, sabe? Essa voz apontando para ele, essa voz mostrando ele, essa voz direcionando para ele. Essa voz, sabe, tirando toda aquilo que tapa os olhos, né? Toda a venda, sabe, tudo aquilo que ofusca a visão. Hoje, porque as pessoas precisam enxergar Jesus, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Ele continua hoje como naquele tempo. Aí João disse assim, ó, João Batista, não sou digno de desatar as suas correias, de suas sandálias. Capítulo 1, versículo 27. Ou seja, desatar as correias da sandália era um trabalho para escravo. O escravo fazia isso. Então João Batista estava dizendo assim, ó, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Tamanho era a divindade, o poder, tamanho era a importância de Jesus. João era testemunha. Muitos creram através dele. João... É 9? Deixa eu ver como é que está aqui. Tá, vamos mais uma parte aqui e depois a gente já encerra. Mais uma folhinha só, tá? João 10, capítulo 41 João capítulo 10, versículo 41 a 42, assim. E muitos iam ter com ele, diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos creram nele. Sabe, que esse seja o modelo para a nossa vida. Né, que a nossa vida aponte sempre para Cristo, né, que tudo que a gente faça, tudo que a gente testemunhe, tudo que a gente fale, tudo que a gente libere, aponte para Cristo, como João. Que nossas ações apontem sempre para Ele, o Messias, o Salvador. João Batista, olha só, era um homem de caráter forte, jamais se deixou influenciar por quem quer que fosse, capaz, corajoso de chamar os religiosos de raça de víbora. Precisava andar cheio do Espírito para ter essa coragem e essa ousadia. Não se preocupava em falar a verdade, nem de tornar o Evangelho mais palatável. Ou seja, ele falava a verdade, ele falava aquilo que ele tinha que falar. Ele não manobrava, ele não manipulava a mensagem. Ele não manipulava o propósito. Ele não manipulava para ser querido. Ele não tinha preocupação nenhuma em ser querido. Ele falava aquilo que precisava ser falado. Ele não tinha preocupação na cabeça dele nenhuma de ser amado por todos. Ele só queria ser amado pelo Filho de Deus. Fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Entende? Em Lucas, capítulo 3, versículo assim. Conta que quando os fariseus se aproximaram dele para se batizarem, a fim de parecerem boas pessoas, ele os confrontava dizendo, produzi vós frutos dignos de arrependimento. Os caras queriam se pagar, sabe? Dar uma de bonzinho. E ele dizia, produzir vós fruto, porque vocês estão aqui se batizando, mas vocês não largam essa prepotência e esse orgulho. Olha só. Então, por dentro deles havia ainda o orgulho e a prepotência. Não tem tempo, né? Amém? Gente, a gente vai ter que... Prepotência. Mais uma só rapidinho. Enquanto vivemos para nós, para nossos impérios e focando somente em nossas vidas pessoais,
cercado pelo nosso egocentrismo doentio. João era o modelo da testemunha de Deus. Olha só, ele viveu, aí a gente encerra, ele viveu para projetar o outro. João viveu para projetar o Messias. Ele viveu para abrir o caminho para Jesus. A vida dele consistia, o ministério dele consistia, sabe, em ser algo para o outro. Tudo na sua vida era apontar para Jesus, sem preocupação de ficar sozinho. Ele não tinha preocupação de ficar sem discípulo, porque ele mandava os discípulos e seguir Jesus. Ele não tinha preocupação de ter seguidor, ele não tinha preocupação, ele não tinha pretensão. Ele sabia que o Messias era digno de toda a glória. João Batista, ele viveu para, sabe, para alavancar, para mostrar, para projetar, para falar, olha, é ele, não sou eu. A glória, lembra que nós falamos da glória? A glória é dele, é ele, não sou eu. Era tão diferenciado que foi veementemente defendido por Jesus. Jesus disse sobre ele que nenhuma circunstância poderia abalar. Aí a gente fala isso na terça-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Então assim a gente encerra, né? Eu espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil essas informações. É uma aula, né, querido? Então assim, é informação, informação, informação. Bom que fica gravado, né? Se tu quiser dar de ver depois, aí pausa, anota, né? O legal é isso, né? Que a gente está gravando. Aí depois eu boto no YouTube também. Aí o Piva que não tem o Face dá para ver no YouTube, sabe? E vai gravando, vai anotando. Se tiver pergunta, faça pergunta. Eu vou atrás, tá? Assim, ó, o objetivo nosso, assim, né? A pastora está aqui do meu lado. O objetivo nosso, assim, sabe? É dar comida, né? A informação mais... Né, pastor? Bota ali. Oi. Sabe? A gente dá uma informação assim mais, sabe? Mais perto da realidade, para que a gente entenda, né, Jesus, assim, porque às vezes a gente, como é que a gente vai desfrutar do que a gente não conhece? A gente fala de Jesus, mas a gente não conhece Jesus, então a gente não consegue desfrutar dele, né? Então a ideia é essa, que a gente dá subsídio para que você conheça quem foi Jesus, né? Olha só, sabe quem foi João Batista? Entende? Coisa que a gente não sabia, né? Olha a importância, o caráter, né, desses caras, de João Batista, né? O nível de renúncia, o nível de amor por ele. E aí na terça-feira a gente continua um pouquinho mais de João Batista, sabe? Então, o objetivo é assim, esse, tá? É a gente tentar, né, ajudá-los de alguma forma. Amém? A gente vai para outra live agora? Ah, tá. Agora a gente vai para a nossa live de adoração e palavra ali na casa do Pai, tá? Espero vocês lá. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até terça-feira que vem com esse estudo. E a gente está indo ali para nós fazer a nossa adoração ao Senhor e uma palavra para nós dormir, né, na paz e na graça de Deus. Amém, queridos? Obrigado por estar com a gente aí. Deus abençoe, tá? Continuamos juntos, tá, povo? Amém.